Queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Que maravilha podermos estar aqui mais uma vez para glorificar e adorar o nome do nosso grandioso Criador, o nosso Pai Celestial, que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para ser o nosso Salvador. E Jesus Cristo também, que sem hesitar, suportador da cruz em nosso lugar para o nosso resgate. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração, celebrar a nossa salvação em Cristo e vamos ler a sua palavra para aumentar mais e mais o nosso conhecimento e a nossa confiança em nosso grandioso Deus e Pai. E vamos também meditar na sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesses momentos de louvor e adoração. Palavras do nosso Deus que se encontram no livro de Isaías, capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, porque eu sou o teu Salvador, o teu Senhor, o Santo de Israel. Aleluia! Não existe impossível para Deus tudo é possível. Gostaria nesse momento, juntamente com os irmãos, agradecermos a Deus, nosso Pai, pelas suas maravilhas, pelo seu cuidado em nossas vidas. Querido Deus e Pai, grandioso, eterno Deus, nesse momento nós queremos agradecer por mais uma vez estarmos aqui compartilhando nossos louvores, nossas orações, em adoração a Ti, Senhor, e suplicar que faça-nos, ó Deus, vasos de valores. Queremos implorar, ó Deus, suplicar, Senhor, o Teu perdão para as nossas vidas. Tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos falhos, somos pequenos, somos imperfeitos, mas queremos suplicar
a tua misericórdia e o teu perdão em nossas vidas, Senhor. Nos ajudes, ó Deus, a Ti servir melhor, a Ti seguir e a compreendermos a Tua vontade. Queremos, ó Deus, Te pedir que neste momento nosso coração possa estar sentindo a Tua presença. E também aqueles que não estão compartilhando conosco neste momento, que possam também sentir o calor da Tua presença em qualquer lugar que estejam. Dirige, Senhor, as nossas vidas, mais uma vez te pedimos. Recebe nosso culto, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, que prestamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor, o amor do nosso Pai estejam com cada um de nós nessa manhã. Mais uma vez nós estamos aqui
para ouvir sobre a palavra de Deus, para conhecer mais e mais sobre as verdades fundamentais da sua palavra, para poder expressar o nosso louvor na nossa adoração, através de cânticos, através de orações, através de súplicas ao Senhor. Deus se agrada quando o seu povo glorifica o seu nome de maneira racional, de maneira fiel, de maneira sincera. E agora, nesse momento, nós vamos glorificar o nome do Senhor, lendo a sua palavra, um texto da sua palavra que está lá no livro dos Salmos, Salmo 8. Também recomendo que os irmãos leiam todo o Salmo, mas nós vamos trabalhar agora nesse primeiro momento do versículo 3 até o versículo 5. Salmo 8, do versículo 3 ao versículo 5, fala assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesses. Vem a pergunta: que é o filho do homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Meus irmãos, quando nós analisamos o ser humano ele gosta muito de ser tratado e muitas vezes de se ver como alguém importante. Isso está na nossa natureza, no nosso DNA contaminado com a herança de Adão. Alguns até fazem questão de salientar quem são, naquela expectativa muitas vezes de receber mais respeito, ou causar algum tipo de temor ou até terror para aqueles que ouvem. É por isso que você já deve ter ouvido a frase: você sabe com quem está falando? Essa é uma pergunta muito comum hoje em dia. A gente vê nos noticiários muitas vezes autoridades perguntar às vezes por um guarda, por um policial, ou para alguém que cobra alguma coisa que ele está fazendo errado, ele responde: por acaso você sabe com quem está falando? Mas quando nós nos voltamos mais para a Bíblia, nós podemos ver que a importância que cada um de nós temos é algo muito diferente do que muitas vezes a gente pensa. Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem é o ápice da criação. E quem nos criou de maneira especial e nos atribuiu glória e honra foi o próprio Deus, o próprio Senhor, Senhor dos Exércitos. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós somos importantes, independente do nosso nome, do nosso cargo que nós ocupamos, ou também da nossa situação financeira. É o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso que concede dignidade e valor e ainda mais domínio sobre as obras das suas mãos. Isto é muito surpreendente. Fala aí no Salmos 8, como nós acabamos de ler, no versículo 6, fala: desce-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Isto é surpreendente. E quando a gente pega o Salmo 139, 14, o salmista diz: eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Deus se agrada da sua criação. Deus se agrada do homem. Deus criou todas as coisas e o homem é criação do Senhor. Contudo, Deus nos criou não para nos acharmos maiores ou mais importantes do que Ele. Os primeiros versículos do Salmo mencionam a criação para enfatizar a grandeza e a glória do próprio Deus. E diante dessa grandeza questionam: que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? São questionamentos que são nos feitos e foi feito naquela época e perduram a nós até hoje.
Com certeza o salmista sabia que nós somos criação especial de Deus, mas nós, comparados ao próprio Criador, somos muito pequenos, somos insignificantes, somos realmente como quase que nada. No entanto, quando sabemos que quem nos criou e a quem nós pertencemos, não precisamos buscar honra e glória para nós mesmos. Quando nós pegamos o exemplo do próprio Senhor Jesus, que é o próprio Filho de Deus, ele nos deu o maior de todos os exemplos. Isso que é registrado pelo apóstolo Paulo lá em Filipenses 2, falando da alta humilhação e do alto esvaziamento do Senhor Jesus. No versículo 6 fala assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus nos deu o maior de todos os exemplos. Deus eterno, onisciente, onipresente, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, ele se fez servo. Ele se auto-humilhou, ele se esvaziou de toda aquela majestade, assumindo a forma de servo. Jesus não perdeu a sua glória junto ao Pai. Jesus veio a este mundo a nosso favor. Jesus deu o maior exemplo, vindo a se tornar servo à nossa semelhança. Assim, mesmo que Deus tenha nos revestido de glória e de honra, como fala o Salmo, é bom que nós sejamos humildes. É prudente que nós sejamos humildes e que nós também sirvamos uns aos outros, como também Cristo fez. O que nós temos que ter na nossa mente? O que nós temos que ter na nossa consciência, na nossa percepção do dia a dia? O meu nome, o meu cargo ou a minha conta bancária nunca terá capacidade de nos conceder maior valor e maior importância do que o próprio Deus já nos atribui, porque nós somos criaturas dele. E em Cristo nós somos reconciliados e se tornamos seus amigos, seus servos, a raça eleita, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender que quem recebe glória e honra do próprio Deus não precisa ficar lutando, ficar cansando, ficar insistindo pela glória e honra que são concedidas pelos homens. Porque na maioria dessas vezes essa glória, essa honra, ela está muito atrelado a valores que são contrários à palavra de Deus e a desejos pecaminosos, desejos egoístas. Que nós tenhamos essa consciência, que nós tenhamos essa percepção. Como fala no versículo 9 do capítulo, no Salmo 8 que nós lemos: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. É o nome do Senhor, é o nome do nosso Deus que nós devemos glorificar, exaltar e honrar. Nós não devemos andar ansiosos com as coisas humanas. Nós devemos persistir cada vez mais em nos satisfazer com aquilo que Deus tem nos dado, todas as nossas necessidades supridas e sermos gratos por que Deus tem feito por nós. A glória divina e a dignidade do homem criado por Deus estão manifestas naquele representante perfeito, Jesus Cristo. A Ele honremos, a Ele glorifiquemos o nome. Que Deus nos dê um dia abençoado e condições e capacidades de perceber a vontade dEle para nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo e bendito, Deus fiel, clamamos ao Senhor para que nos dê sabedoria,
nos dê inteligência, ó Deus, e nos ensine a vontade do Senhor para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades e tem nos ensinado, Deus, a cada dia, quão bom e quão agradável pertencermos à sua igreja, ao seu povo, Deus, aqueles que tu escolheste, mesmo antes da fundação do mundo. Muito obrigado por tudo, Deus. Oramos confiados no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém.